hoje, na nossa série sobre o Dia dos Pais, vamos conhecer a história de um homem que foi pai antes de ser marido. E se você está pensando que ele foi um pai solteiro, errou. Ficou curioso? Então vem acompanhar essa história com a gente. O André tem 2 filhos, a Geórgia, de 22 anos, e o Gregory, de 17. O mais novo é fruto do casamento dele com a Sheila. Já a mais velha... De repente a Geórgia caiu na minha vida, né? Caiu de paraquedas, né? Então, a minha esposa sempre foi muito focada, né? E direcionada à questão da filha dela, que sempre foi a prioridade na vida dela. E eu tive que fazer algumas escolhas, né? Ou eu abria a mão daquela vida de gurizão, jovem e tudo mais, e assumia a responsabilidade, né? Ou assumia a Geórgia de vez, né? E é assim, bem-humorado, que o André tenta explicar a própria história. Eu sou meio Star Wars, assim, que começou do capítulo 4, 5, 6 e depois veio 1, 2, 3. Porque o que aconteceu? Quando eu assumi a Geórgia, ela já era uma criança que estava ali, simplesmente, ó, é tua filha e toca a ficha, né? Quando André conheceu a Sheila, ainda jovem, ela já tinha uma filha. E foi assim que, antes de se tornar marido, ele se tornou um pai. Eu já assumi a responsabilidade de pai. A partir daquele momento eu me tornei pai e desde então tem sido assim, né? O papel de pai foi absorvido rapidamente e com muita naturalidade, o que fez diferença total na vida da família e trouxe um alívio e tanto para Sheila, que até então se via sozinha e com uma criança pequena no colo. Aí eu conversei com ele, né, sobre a Geórgia. Eu falei, ele já sabia que eu tinha uma filha, né, que eu já tinha falado, mas eu disse sobre as minhas responsabilidades, né. Eu disse, minha filha é a minha prioridade. Eu não tenho como ser, assim, uma namorada comum, assim, de passear, namorar, aquela coisa toda, vai num cinema. Isso aí era uma coisa que para mim ia ficar um pouco mais difícil. A maneira como a Sheila e a filha foram recebidas pela família do André fez toda a diferença no rumo dessa história. Minha mãe já assumiu também o cargo de vó. Assumiu o cargo de vó, a Geórgia sempre minha neta nunca teve diferença também com relação a isso, nunca houve qualquer tipo de distrato. E para Sheila, que até então se via sozinha para suprir toda a demanda de cuidado, carinho e atenção da filha, foi até difícil assimilar a presença de um pai. Mas quando ela se deu conta... Quando eu fiquei sozinha durante a gravidez e depois que ela nasceu, eu fiquei um pouco com o pai dela e depois acabei ficando sozinha novamente. Eu tinha essa coisa muito de individualidade. Eu me virava sozinha, eu fazia tudo sozinha, né? Era eu e ela, né? Não tinha uma pessoa para me auxiliar, não tinha uma pessoa para me ajudar. E quando ele chegou na minha vida, eu ainda demorei um tempo para associar que ele estava ali e ele podia me auxiliar. Eu queria sempre, não, eu faço isso. Eu era muito individualista ainda assim, dessa maneira, né? Não, eu tenho que ir, eu que resolvo, eu que faço tudo. E aí um dia ele chegou e falou pra mim, tu não tá sozinha. Depois que o casal já estava junto há 5 anos, veio o segundo filho, o Gregory. E aí, a única diferença entre os 2 filhos é que o André teve a chance de curtir a gravidez. A Geórgia é minha filha, assim como o Gregory é meu filho, tá? Não tem diferença nenhuma. Até a questão comportamental minha com qualquer um dos 2 é idêntica, né? A história curiosa, às vezes, é até esquecida pela família. É que para eles tudo foi muito natural. A explicação mesmo só vem quando alguém pergunta. Quando as pessoas perguntam se há quantos anos eles estão casados e quantos anos eu tenho, aí se percebe a diferença. E daí a gente acaba comentando, não, ele me criou, mas ele é meu pai. Eu sempre referencio ele como pai. E aí as pessoas perguntam,
tá, mas ele é ou não é? E o que tu responde? Respondo que é, sempre foi. O André é um bom marido, é um bom profissional, é um bom amigo, mas sem dúvida nenhuma, o papel mais importante na vida dele, o que mais traz alegria, é o cargo de pai. Ele é um pai bem presente, assim, ele se envolve com as coisas, ele se envolve com tudo, ele sempre participou de tudo desde que ela estava na escolinha. É um ótimo pai, um ótimo pai. Relacionamento que faz com que os filhos não somente amem, mas que também admirem o pai. Sempre me ajudou, sempre tudo que eu precisava eu podia contar com ele, sabe? Então ele foi uma pessoa, é ainda muito especial para mim, muito é minha figura principal, posso dizer assim. Tudo que eu precisava, digamos assim. Todos os dias a convivência, os momentos importantes, quando eu tô triste, quando eu tô feliz, é tudo com ele que eu compartilho. E se na juventude o André abriu mão daquela vida de festas e menos compromissos para assumir uma família, 20 anos depois, ele continua colocando essa família em primeiro lugar. Tanto que ele saiu da empresa que trabalhava há anos em Porto Alegre para vir para o Arroio do Silva, para que a filha pudesse fazer a faculdade. Eu abri mão da minha carreira profissional momentaneamente, porque ela tá na faculdade, ela precisava da minha atenção logo quando a gente veio para cá. E apesar de tanto esforço, mudanças, compromisso, dedicação e empenho que são exigidos de um pai, o André não reclama não. O amor dos filhos é recompensador. Poxa vida, né? O que eu vou te dizer? Tem felicidade maior que essa? Se tem, eu ainda não conheci, né? Porque na minha vida a maior felicidade foram meus filhos, né? Que história, gente, eu tô emocionada, eu segurei aqui pra maquiagem não borrar. Que história, né? Ele falou que não tem nada melhor que ser pai, né? Não tem nada melhor do que ver essas histórias, a gente tá trazendo isso pra você. Parabéns à repórter Carol Carvalho, o cinegrafista também que estava com ela, o Léo, e dizer, o Luiz Everton, né? E dizer assim, ó, que a gente fica até às vezes sem palavras, porque são pequenas histórias como essa, que a gente quer evidenciar, né, o poder desse amor, né, dessa relação. E é isso, gente, são coisas simples, gestos simples.